Eu gostaria de finalizar hoje a série que nós estamos fazendo aí no mês de janeiro. Por que fazemos o que fazemos? Essa série de ministrações que nos ajudam a entender o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz como igreja. A primeira ministração que tivemos, o primeiro culto aqui de janeiro foi por que pregamos a palavra. O segundo domingo foi por que adoramos de forma coletiva, por que nós reunimos para fazer um culto, uma celebração. A terceira, que foi domingo passado, foi por que nós servimos, por que o cristão ele é chamado a servir a Deus e as pessoas. E hoje finalizaremos com um tema bastante especial e às vezes polêmico. Às vezes, não é? As pessoas, elas, por não entenderem o porquê que nós fazemos isso, elas nos criticam, elas falam mal de nós, elas apontam o dedo e elas usam isso até mesmo como desculpa para não vir à igreja. Eu vou explicar aos irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos princípios bíblicos do porquê que nós contribuímos com a obra de Deus e nós ajudamos financeiramente as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o porquê nós contribuímos. O presbítero Gilberto aqui mencionou e leu com vocês o texto, não é, de Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os princípios de toda a tua renda. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. O versículo 10 vai dizer que ele encherá, não é, de vinho os nossos lagares e os nossos celeiros de cereal. Fala a respeito de prosperidade. Mas para nós chegarmos na colheita, nós precisamos passar pelo plantio. E para plantarmos, nós precisamos entender o porquê que nós estamos plantando. E nós precisamos entender a maneira certa de plantarmos. Por que nós contribuímos? Eu gostaria de pensar sobre isso com vocês nessa manhã, fechando essa série, não é? Porque é muito mais do que libras ou centavos, muito mais do que simplesmente nós trazermos algum dinheiro aqui à frente na hora da oferta. É muito mais do que nós estendermos a mão ao necessitado e ajudarmos as pessoas. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos os elementos de culto sempre presentes. Quais são os elementos de um culto a Deus? A pregação da palavra, a adoração, nós temos a oração e nós temos também a parte da contribuição. Nós vemos desde Caim, desde Abel, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, chegando na igreja primitiva, a igreja de Atos, o Senhor nos estimulando à contribuição. O Senhor dizendo, tragam aquilo que me pertence, como o presbítero Gilberto acabou frisando. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus, Ele nos dá para nós administrarmos, mas Ele espera que nós também possamos dar algo em troca. O salmista diz, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que nós podemos fazer para o Senhor, para dizer a Ele que nós apreciamos e agradecemos aquilo que Ele tem feito para conosco? Se nós olharmos, a Bíblia, ela fala de uma maneira geral para nós não nos apresentarmos diante de Deus com as mãos vazias. Não podemos, de forma alguma, nos apresentarmos diante de Deus com as mãos vazias. Olha só que interessante, se você é como eu, você muitas vezes fica constrangido quando você é convidado para ir na casa de alguém, jantar ou almoçar, por exemplo, e você não tem algo para levar e oferecer àquela pessoa, não é? Geralmente, quando nos convidam para um jantar, a gente leva uma sobremesinha, leva uma coisinha para, não é, compartilharmos, nem que seja uma bolachinha, alguma coisa para nós juntos ali comermos, porque a gente não gosta de chegar lá e somente usufruir da que a pessoa está nos oferecendo. Por mais que a gente saiba o que a pessoa está fazendo de coração, ela nos convidou porque ela quis, quando a gente chega lá, a gente de mão vazia fica meio constrangido, não fica? E deveria ser assim também na frente do Senhor ou diante do Senhor. Por isso que a Bíblia nos fala para fazermos, não é, as coisas e entendermos por que estamos fazendo as coisas, para que a gente faça da maneira correta e possa também abençoar a obra, abençoar a Deus e também ser abençoados por Ele. Quando nós damos, nós estamos dando a oportunidade do Senhor nos dar. Quando contribuímos, nós estamos abrindo a porta também da generosidade de Deus para conosco. E nós olhamos para Caim, nós olhamos para Abel, nós olhamos para Abraão, nós olhamos para Moisés, nós olhamos para Davi, nós olhamos
para os patriarcas da igreja, nós olhamos para Jesus e nós vemos que é preciso fazer a nossa parte. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos ter algo além da nossa vida para nós entregarmos a Ele. E a Bíblia fala a respeito do dinheiro. A Bíblia fala a respeito de finanças. A Bíblia fala muito a respeito dessas coisas. E nós precisamos falar também. Nós aqui na nossa igreja não temos a prática, o hábito de ficar insistindo com os irmãos, constrangendo os irmãos. O presbítero Gilberto deixou muito claro, não se sinta constrangido, porque a contribuição é algo que nós precisamos entender e, em obediência, fazer. Nós não temos que fazer constrangidos, nós precisamos fazer com o coração leve e com o coração alegre. Ao consagrarmos o nosso dinheiro a Deus, nós estamos usando esse dinheiro para a obra ser feita, para a expansão do reino acontecer. Nós estamos usando esse dinheiro para apoiar ministérios, para apoiar missionários, para ajudar pessoas, para sanar um pouquinho, não é, das dificuldades das pessoas, para dar um pouquinho de dignidade para as pessoas. E nós estamos fazendo também para levar o evangelho a mais pessoas. A gente leva o pão, mas também leva a palavra, que é o pão divino que o Senhor deu para a gente. E esse pão mata a nossa fome, não só momentânea, mas também eterna. Mas por que nós contribuímos? Eu gostaria de começar a mostrar aos irmãos o porquê de nós fazermos isso. Primeiro, nós contribuímos porque nós honramos e nós somos gratos a Deus. Nós contribuímos porque existe honra e existe gratidão na nossa vida. Provérbios 3:9, como o presbítero Gilberto leu, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Deuteronômio 18 vai dizer: lembre-se do Senhor, ou seja, sejam gratos, lembrem-se do seu Deus, sejam gratos ao seu Deus, pois é Ele quem lhes dá capacidade de produzir riqueza. Se você tem talentos, foi o Senhor que te deu. Se você tem capacidades, foi o Senhor que te deu. Se você tem força, foi o Senhor que te deu. Se você tem inteligência, foi o Senhor que te deu. Se você tem essas skills todas para trabalhar e para produzir riqueza, foi o Senhor que te deu. Então, seja grato. Amém? Nós contribuímos através das nossas finanças porque nós honramos ao Senhor quando nós fazemos isso. E nós mostramos a Ele que nós estamos agradecidos. Amém? Então, por que contribuímos? Porque nós somos gratos e porque nós honramos ao Senhor através dos nossos gestos de generosidade. Segundo ponto, nós contribuímos por amor ao próximo. O texto de 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão passar necessidades e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, se eu vejo meu irmão passando necessidade, se eu vejo alguém passando fome, estando abandonado, tendo frio, se tem alguém em uma condição miserável, ou numa condição que não é digna e não é humana, e eu tendo recursos, eu me recuso a ajudar, como pode o amor de Deus estar em mim? Então, eu contribuo para quê? Para mostrar também o meu amor ao próximo. Quando eu dou para alguém que precisa, eu estou mostrando que eu amo essa pessoa. A Bíblia diz que o maior mandamento e o mais importante de todos é amar a Deus. E o segundo, e semelhante a esse, diz Jesus, é amar ao próximo como a mim mesmo. É amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu contribuo, eu estou amando o próximo, porque eu estou ajudando a sanar dificuldades na vida de pessoas. Por isso que nós fazemos obra social, por isso que nós ajudamos aqueles que estão passando por situações menos boas. Nós precisamos ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa. Nós precisamos fazer com que as pessoas elas vivam em um nível aceitável para que essas pessoas possam produzir e possam ser membros efetivos e membros, íntegros de uma sociedade. E essa sociedade certamente ela será melhor. Muitas pessoas elas ficam perguntando, mas por que a sociedade está desse jeito? Por que o mundo está desse jeito? Porque os cristãos não estão conseguindo impactar como deveriam. Se as igrejas todas e os membros das igrejas todas se juntassem
e fizessem realmente o que a Bíblia diz para nós fazermos, as sociedades elas estariam muito melhor, haveria muito mais igualdade e pessoas não estariam em situações miseráveis, elas teriam pelo menos um nível mais humano de vida. Amém? Nós contribuímos então para honrar a Deus, para mostrar o nosso agradecimento a Deus. Nós contribuímos porque nós amamos o próximo e também nós contribuímos porque é um ato de fé. Nós contribuímos porque é um ato de fé. Eclesiastes 11, 1 e 2 vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá de vir sobre a terra. O verso 4 vai dizer: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Muitas vezes a gente deixa de contribuir porque a gente fica esperando a situação ideal. O texto aqui diz: aquele que observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Ou seja, se a gente ficar à espera da situação ideal, nós nunca faremos o que Deus espera que a gente faça. E se eu espero a situação ideal acontecer, não existe fé na minha ação, porque eu faço debaixo de um cálculo muito bem feito. Eu tenho certeza de que eu posso fazer aquilo. Então a fé ela é riscada da equação. Nós agimos porque nós temos condição de agir. E a Bíblia nos desafia a agirmos em fé. Nós não vivemos pelo aquilo que a gente vê, a gente vive pelo aquilo que a gente crê. Ou seja, muitas vezes nós temos que nos mover em fé e ajudar mesmo quando nós não temos a situação ideal se apresentando diante de nós. Nós vamos ver mais para frente o texto de 2 Coríntios 8, que Paulo está falando aos irmãos de Coríntios, mas elogiando os crentes da Macedônia. E ele fala que esses crentes da Macedônia, eles eram pobres. Eles tinham uma condição muito menor do que a condição dos coríntios. Mas Paulo elogia eles, porque eles deram, mesmo tendo pouco. Paulo elogia a fé deles, Paulo elogia a iniciativa deles. Paulo diz que eles insistiram para poder participar de uma coleta de dinheiro que estava sendo feita, para ser enviada para a Judéia, porque cristãos na Judéia estavam passando fome, e os da Macedônia, que não tinham nada, falaram: nós queremos participar disso. Nós precisamos agir em fé, e nós contribuímos porque contribuir é um ato de fé. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Nós temos que crer que nós, ao lançarmos o nosso pão, ao contribuirmos, depois de muitos dias, o Senhor ele vai ajudar também a cada um de nós nas nossas necessidades, e Ele vai usar aquilo que nós demos para abençoar outros, amém? É sempre um ciclo, é uma mão que lava a outra. Hoje nós ajudamos, amanhã nós seremos ajudados. Hoje nós abençoamos, amanhã seremos abençoados, porque o Senhor ele é justo. Então, nós temos que confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E quando nós contribuímos, nós demonstramos fé no cuidado e na provisão dele. Amém? Não fique constrangido, mas também não deixe de agir em fé. Não fique acovardado, não fique com medo. A viúva, ela deu 2 moedinhas, era tudo o que ela tinha. Era tudo que ela tinha, mas ela teve fé de contribuir, de abençoar, porque ela sabia que Deus ia cuidar dela, Deus ia prover na vida dela, Deus ia ser Deus, o Jeová Jiré, o Deus provedor na vida dela. Amém? E nós contribuímos também, porque nós entendemos que a contribuição é um investimento eterno. A contribuição é um investimento eterno. Mateus 6, 19 e 20 vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Ou seja, quando nós ajuntamos aqui na terra, nós estamos amealhando para algo que não é eterno, é finito. Nós corremos o risco de ser roubados, nós corremos o risco desse dinheiro desvalorizar, nós corremos o risco desse dinheiro ser mal aplicado, nós corremos o risco desse dinheiro ficar e nós morremos e depois dá até briga na família. Quantas famílias aí são destruídas brigando por herança? Nós compramos, nós adquirimos, nós temos propriedades e um dia nós vamos morrer e tudo isso vai ficar, porque nós não vamos ter condição de levar isso para o céu. E aí Jesus está nos ensinando aqui em Mateus 6, para nós não ajuntarmos terreno aqui na terra,
para nós não amealharmos aqui nessa terra. Por quê? Porque tudo vai acabar um dia. Nós não vamos levar, vai ficar e vai se estragar. Mas ele diz: ajuntem no céu, ajuntem o tesouro de vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Existe um banco no céu, e cada vez que a gente contribui aqui na terra, está sendo depositado o nosso dinheiro lá no céu. Como vai ser? Não sei. Como será a recompensa? Não sei. Como será o galardão? Não sei. O que estará nos esperando lá? Eu também não sei. Só sei que a Bíblia diz que é coisa boa, que vai ser uma vida eterna, uma eternidade ao lado de Deus. E a Bíblia diz que quando nós estamos ao lado de Deus, existem delícias que são perpétuas, que são contínuas, delícias que são eternas. Ou seja, existe um lugar que eu posso colocar o dinheiro, aplicar o meu dinheiro, e que o retorno é garantido, mas esse lugar não é aqui, esse lugar é lá no céu. Então, quando nós contribuímos, nós entendemos que a nossa pátria não é nessa terra, não é? A nossa pátria é no céu, por isso nós devemos acumular lá e não aqui. Cada vez que eu ajudo alguém, está sendo depositado lá no banco do céu, na minha conta. Cada vez que eu oferto na igreja, está sendo depositado lá na minha conta no céu. Cada vez que eu dou o meu dízimo e mostro fidelidade e obediência para com o Senhor, está sendo depositado lá na minha conta no céu. Aqui não adianta eu colocar, por mais gostoso que seja, por mais prazeroso que seja, por mais satisfatório que seja, por mais imediatista que seja, não adianta, porque um dia eu vou morrer e tudo vai ficar. Caixão não tem gaveta e nem cofre. A gente daqui não leva nada. Nu nós viemos, nu nós iremos, não é? Do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E não vai nada. Se por acaso enterrarem alguma riqueza junto com você, eu tenho certeza que quem ficar sabendo vai violar lá o túmulo e vai tentar roubar isso, e ainda vai ficar pior a situação do que já era. Então, acumule riquezas no céu. Oferte, dizime, seja fiel, seja generoso. Não tenha medo de fazer isso, porque o teu retorno vai ser garantido. Amém? Eu não estou dizendo para você não comprar aqui, eu não estou dizendo para você não investir aqui, não aplicar aqui, não usar o seu dinheiro, o dinheiro que você arduamente tem ganho através do seu trabalho, precisa ser colocado para trabalhar, mas ele nunca pode ser o seu senhor, ele deve ser o seu servo. Dinheiro não pode ser o nosso dono, nós é que somos os donos dele. O dinheiro não pode nos guiar, nós é que damos destino ao dinheiro. Então, quando você diz assim, eu não tenho como contribuir, você está dando um destino errado para as suas finanças, para os seus recursos. O presbítero Gilberto diz aqui, Deus ele nos dá 100%, mas ele já estipula na sua palavra que 10% é dele, no mínimo. No mínimo. Jesus, falando sobre dízimos e ofertas, ele fala para os escribas, para os mestres da lei e para os fariseus, que eles dizimavam do cominho, da hortelã, mas que eles esqueciam de fazer justiça, de que eles esqueciam de olhar para o pobre, para o necessitado, de eles esqueciam de exercer a sua tarefa e contribuir de forma específica e de forma eficaz na sociedade. E Jesus diz, façam aquilo, ou seja, dizimem, ofertem, façam as suas contribuições de acordo com aquilo que a palavra diz, mas não esqueçam de fazer também justiça àqueles que estão precisando. Então você não pode fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Você não pode fazer somente por religiosidade, você tem que fazer com o entendimento correto, mas use os seus recursos de forma sábia, não deixe os seus recursos te controlarem. Amém? Não deixe, é você que é o dono dele, não é o dinheiro que é seu dono. Você tem que saber administrar, como eu tenho que saber administrar, para que a parte do Senhor esteja sempre sendo entregue e para que você possa também ter recursos para abençoar outras pessoas. Então a gente tem que ir além. Jesus diz que a gente tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós temos que ir além, exceder. Mas 10% é muito. Quando você entende os princípios, você é até chamado a ir além. Os 10% é um balizador, é só para você entender aquilo que Deus espera de você. Mas a verdade é que quanto mais nós plantamos, mais nós colhemos. Paulo é muito claro falando aos coríntios, quanto mais você planta, mais você colhe. Mas não faça isso por tristeza ou por necessidade, faça isso com alegria, porque Deus ele ama aquele que dá com
A alegria, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente também. Então, entenda, eu preciso exercer fé, e eu preciso exceder aquilo que Deus espera de mim. Quando você se converte, realmente o seu bolso também se converte. A sua conta já não é mais sua conta, é conta de Deus. O seu talão de cheques, se é que alguém ainda usa talão de cheques, ele já não está, não é, somente no seu nome, tem o nome de Deus lá também. A gente usa as nossas finanças para abençoar pessoas, para ver o reino crescendo e para ver o Senhor contente conosco. E esse é o quinto ponto, nós contribuímos porque nós somos obedientes. Nós contribuímos porque nós somos obedientes. Bíblia Sagrada, nosso livro de fé e de prática. Não é só de fé, ele é de fé e de prática. Eu leio, eu entendo, eu aplico. Eu entendo, eu aprendo, eu aplico. Eu leio, o Senhor me transforma e eu agora sou um canal de bênção para o reino dele e para as pessoas. 2 Coríntios 9,13 vai dizer: como resultado do serviço de vocês, eles, as pessoas que receberão a nossa contribuição, darão glória a Deus, pois a nossa generosidade com eles e com todos os que creram mostrará que nós somos obedientes às boas novas de Cristo. Aqui estão as boas novas de Cristo. O Evangelho é chamado de as boas novas da salvação. Quando nós entendemos, nós aplicamos e nós contribuímos, nós estamos sendo obedientes àquilo que o Senhor disse para nós fazermos, obedientes à sua palavra, obedientes a Ele. Então, pessoas serão ajudadas, glória será dada a Ele e nós estaremos colocando o nosso tesouro lá no céu. Amém? Eu quero recapitular rapidinho. Nós contribuímos porque nós honramos e somos gratos a Deus, porque nós amamos o próximo, porque é um ato de fé. Nós contribuímos porque nós estamos investindo na eternidade e não aqui. E nós contribuímos porque nós somos obedientes. Amém? O resultado dessa generosidade, 2 Coríntios 9, verso 10 e 11, vai dizer: aquele que oferta a semente ao que semeia, ou seja, Deus, porque é Ele que nos dá a semente para que a gente plante, e o pão para quem tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de sua vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graça a Deus. Eu vou ler de novo. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e o pão ao que tem fome, Deus é que faz isso, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Ou seja, Deus nos dá a semente para que a gente plante, Ele fará desenvolver esse fruto na nossa mão quando a gente planta, e Ele multiplicará, ou seja, nos dará mais semente para que a gente continue plantando. Quanto mais contribuímos, mais Deus vai nos dar para a gente contribuir. Amém? Quanto mais nós somos generosos, mais Deus vai ser generoso para conosco. O texto diz: nós seremos enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. Eu acredito que muitos de vocês oram para ser ricos, então contribua, porque aí você vai ser enriquecido não só nas suas finanças, mas em todas as áreas da sua vida, a fim de que você possa ser generoso em qualquer situação. Olha só, Deus Ele quer que a gente seja rico para ser mais generoso, não para a gente ser mesquinhos, para a gente ter só para nós, mas para que a gente possa contribuir, porque por nosso intermédio, não é? Ou por intermédio daqueles que, não é, recebem, a nossa boa vontade resulte em ações de graça para Deus. Você já reparou que quando você abençoa vidas, Deus é glorificado? Ações de graças para Deus são feitas. Então os necessitados são ajudados, Deus é glorificado, existe contentamento na nossa vida, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa, ou mais alegre coisa, ou existe mais fidelidade, ou melhor, felicidade, em dar do que receber. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. Existe mais fidelidade em dar do que receber. Amém? Existe mais alegria em dar do que receber. E também existe favor de Deus, porque Ele vai cada vez mais nos dar para que a gente continue plantando. Para nós já partirmos para o final, nós temos que entender que existem atitudes corretas para nós contribuirmos. E a primeira delas é: nós temos que contribuir com alegria. Alegremente. Alegremente. Essa deve ser a nossa
atitude ao contribuirmos. O texto vai dizer, ele é claro, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Você, quando oferta, é você que determina a quantidade de dinheiro que você vai ofertar. Mas você não pode fazer com tristeza, você não pode fazer por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, contribua com alegria. Como eu falei, há mais alegria em dar do que receber. Nós não queremos que você contribua se o seu coração está preso no dinheiro. Mas para o seu coração começar a ficar livre do dinheiro, você precisa contribuir. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Se eu amo mais ao dinheiro do que eu amo a Deus, tem algo errado, porque Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós glorificamos e honramos um, ou nós fazemos isso com o outro. Se eu honro a Deus, se eu glorifico a Deus, eu estou livre para usar o meu dinheiro para a causa certa. Agora, se eu amo mais o dinheiro, eu estou dizendo, Deus, fica para lá, fica longe de mim, porque aqui eu que controlo, ou melhor, o dinheiro está me controlando. A Bíblia chama esse espírito de ganância, esse espírito que faz com que o dinheiro controle as pessoas, de mamon. E Jesus diz, eu não posso servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Então, contribua alegremente. Contribua também liberalmente, ou seja, com o coração aberto, sem medir esforços, com a intenção de abençoar outros. Da mesma forma que aqueles cristãos que eu mencionei lá da Macedônia, eles tinham pouco, a Bíblia diz que eles eram muito pobres, mas eles falaram, nós queremos ajudar, não tem jeito de nós ficarmos fora dessa coleta. Vocês estão angariando fundos, a gente não tem, mas a gente quer participar, de alguma forma nós vamos dar também, para que outras pessoas sejam abençoadas, porque elas também precisam. Então, não olhe para os textos bíblicos como uma forma de Deus te pressionar a fazer algo. Olhe para os textos bíblicos como uma forma de Deus te impulsionar a fazer algo. Porque existe liberdade nas coisas de Deus. Ele nos chamou para a liberdade, não é? E na generosidade existe liberdade. E quando eu sou livre para fazer e eu sou generoso, eu tenho condição de fazer com liberalidade, ou seja, mais e melhor sempre. Mas também eu tenho que fazer com generosidade. Ou melhor, eu falei já, né? Generosidade. Eu tenho que fazer com proporcionalidade. Eu tenho que fazer de forma proporcional. Eu tenho que fazer proporcionalmente. O que é isso? Quando os israelitas estavam no deserto, indo para a terra prometida, Deus ele sustentou aquelas pessoas através de algo chamado maná. Deus mandava o maná, que era um alimento diário, que eles tinham que sair das suas tendas, lá para o deserto e recolher. E a Bíblia diz que eles tinham que pegar a porção exata para aquele dia, porque se eles pegassem a mais, ia apodrecer e não ia servir. Todo dia eles tinham que ir pegar um pouquinho. E a Bíblia diz que algo interessante acontecia, que aquele que pegou muito não sobrou e aquele que pegou pouco não faltou. Aquele que pegou pouco não faltou e aquele que pegou muito não sobrou. A Bíblia fala sobre proporcionalidade, quando uma coisa é proporcional. Por exemplo, se eu ganho 1 milhão, eu tenho que contribuir proporcionalmente. Por isso que o dízimo ele é democrático. Porque a pessoa que ganha muito, ela vai ter um dízimo alto, mas a pessoa que ganha pouco, ela vai ter um dízimo baixo. Porque se não fosse proporcional, a pessoa que estivesse ganhando pouco e tivesse que dar muito, ela estaria em desvantagem. Mas a pessoa que ganhasse muito e desse pouco, ela estaria sendo mesquinha. Então Deus, nessa proporcionalidade, na justiça dele, ele fez com que as coisas ficassem iguais, para que ninguém ficasse prejudicado. O que tem muito não vai sobrar, mas o que tem pouco não vai faltar. Então, contribua de forma proporcional. 1 Coríntios 16, 2 vai dizer, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Por isso que eu disse, é só uma baliza que nós temos aqui, que a Bíblia nos fala do dízimo e da oferta. Porque se eu tenho muito, eu quero contribuir cada vez mais. Agora, se eu tenho pouco, Deus não vai estar abusando de mim. Deus não vai estar me tirando aquilo que eu tenho. Fica claro ou não? O princípio da proporcionalidade, então dê segundo aquilo que você tem. Não esqueça, Deus está vendo.
A gente não vai bater lá na sua casa e falar assim, deixa eu ver a sua conta bancária aí, para saber se você está sendo proporcional ou não. Mas Deus está vendo. Então, se você ganha 100, oferte de acordo com o seu 100. Agora, se você ganha 1.000, oferte de acordo com o seu 1.000. Se você ganha 1 milhão, oferte de acordo com 1 milhão, porque é o princípio da proporcionalidade. Paulo está sendo claro aqui, 1 Coríntios 16, 2, conforme a sua prosperidade. Porque muitas pessoas usam essa história de dízimo, de oferta, como desculpa para não vir à igreja. Eu não concordo. Gente, concordar ou não concordar não muda nada. A Bíblia já foi escrita e a vontade de Deus já foi estabelecida e compartilhada com a humanidade. É a mesma coisa de você falar assim, não concordo com o Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele está lá, presidente dos Estados Unidos, você concordando ou não concordando. Mas eu não acredito nisso, naquilo. Não muda nada. Vai continuar existindo, você acreditando ou não acreditando. É ou não é? Vai continuar existindo. Eu não acredito que o homem foi para a Lua. Eu acho que aquilo tudo foi inventado. Vai mudar nada. Já aconteceu, você acreditando ou deixando de acreditar. E aqui é da mesma forma. Então, seja uma pessoa que busca a justiça, porque às vezes a gente busca a justiça quando a gente está sendo prejudicado, e a gente esquece de buscar a justiça quando outros estão sendo prejudicados. E aqui Deus dá uma fórmula geral que nos ajuda a prevenir a injustiça. Só que Ele pede que eu faça e que também você faça. E assim, tudo acontece normalmente. Nós também temos que fazer da forma correta, entendemos que temos que fazer com regularidade. Eu não dou hoje e passo 12 meses sem dar, e aí dou de novo. Eu não dou hoje e daqui 6 meses eu vou dar. É por isso que todo culto tem o período da oferta, porque tem que ser algo regular. Eu não posso me apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então, é algo regular. 2 Coríntios 9, verso 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia e o pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Ele vai fazer desenvolver os frutos da nossa fidelidade. E quando eu sou fiel, eu faço isso regularmente. Eu não faço de vez em quando. Amém? Seja fiel, encare a contribuição como um compromisso regular e contínuo. Regular e contínuo. Pastor, mas eu gosto de dar uma vez por ano, eu vou juntando todo ano, todo mês, e uma vez por ano eu dou tudo. Amém, desde que você vá juntando mesmo, né? Amém. Amém. É mais difícil de fazer assim. Porque a Bíblia também diz que aquele que retém é para a sua própria perda. Aquele que retém e não libera é para a sua própria perda. Agora, se você tem esse propósito de fazer uma vez por ano, faça uma vez por ano. Mas seja regular e coloque de parte, e aí faça. Não é o ideal, não é o ideal. O ideal é você fazer toda vez que você se apresenta diante de Deus, ou quando existe, não é uma necessidade que está diante dos seus olhos, e aí você faz. Isso é mostrar fidelidade e usar o princípio da regularidade. E o quinto e último, temos que fazer discretamente. Discretamente. Mateus 6, 3 e 4 vai dizer, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo com a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Você já viu esses vídeos que estão rolando na internet? Que as pessoas, elas filmam elas dando esmola e ajuda para os mendigos? Vai lá e dá esmola e ajuda para o mendigo sem filmar. Para que você está filmando? Você está ajudando, mas você quer o benefício da sua ajuda, não é? Através de visualizações e de aumento de seguidores. A Bíblia nos chama a sermos discretos. A minha mão esquerda não pode saber o que a minha mão direita está fazendo. Eu não tenho que ficar tocando trombeta. Eu não tenho que vir aqui dar uma oferta e falar, viu, presbítero Márcio, dei uma oferta, viu? O valor foi tanto. Para o Márcio ficar, não é? Me admirando porque eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Claro que no culto público, todo mundo vai ver que você está ofertando e dizimando. A gente vem aqui à frente, não é? Todo mundo está vendo. Mas no dia a dia, a gente não precisa ficar publicando aquilo que nós estamos fazendo, desde que a gente faça, não é? Então, as nossas ações devem ser feitas em segredo, para que Deus seja glorificado, porque além de Ele saber tudo, é Ele também que nos aprova ou nos desaprova. Eu não preciso ficar falando o que eu faço.
mas eu tenho que fazer. Porque se eu fizer e falar, o que vai acontecer? Talvez eu ganhe admiração e aplausos aqui na terra, mas eu estou perdendo admiração e aplausos lá no céu. Faça, mas não toque trombetas. Logicamente aqui no culto todo mundo vai ver, porque nós estamos num culto público e a oferta ela é desse jeito mesmo. Mas no dia a dia não precisa de propaganda, tá bem? Precisa de fidelidade. Vamos terminar colocando isso tudo em prática. Primeira coisa que nós temos que fazer para colocar isso em prática é examinar o nosso coração. Temos que examinar o nosso coração. A Bíblia diz que se existe alguma coisa enganosa em nós, é o nosso coração, mais enganoso que todas as outras coisas. Então, examine o seu coração. Mateus 6,21 vai dizer, onde o seu tesouro estiver, aí você vai ter o seu coração. O seu coração vai seguir o seu tesouro. O seu tesouro é aqui na terra, seu coração vai estar ali. O seu tesouro é no céu, seu coração vai estar lá. Examine o seu coração. O jovem rico chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, você precisa cumprir todos os mandamentos. Já faço isso desde criança. Jesus falou assim, então tem uma coisa que falta para você. Vai e vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. E aí a Bíblia diz que ele saiu entristecido. Logicamente, Jesus não está dizendo para nós todos vendermos tudo que nós temos e dar aos pobres. Jesus estava dizendo isso para o jovem rico, porque sabia que o coração dele estava preso na riqueza, nos bens que ele possuía. Mas a Bíblia também nos diz, e Jesus nos fala, que a nossa vida não consiste da quantidade de bens que nós possuímos. O nosso coração, ele precisa estar no lugar certo. Nós não podemos separar nunca a vida financeira da nossa vida espiritual, elas estão ligadas. Então, para que a gente cresça de forma saudável e possa contribuir também de forma saudável, nós temos que entender a influência do dinheiro na nossa vida e colocá-lo melhor dizendo, debaixo do senhorio de Jesus. De novo, ele nunca pode ser nosso senhor, ele tem que ser o nosso servo. O dinheiro tem que ser usado de forma certa, pois a maneira que nós lidamos com as nossas finanças revelará quem realmente governa a nossa vida. Então, para colocar em prática tudo isso e contribuir de forma correta, sonde o seu coração. Mateus 6,24 vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, sonde o seu coração. Segundo, vá além do dinheiro. Vá além do dinheiro. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. A gente oferta e a gente dizima, mas a gente precisa ter misericórdia, a gente precisa procurar e perseguir a justiça, a gente precisa fazer algo para ajudar as pessoas, e muitas vezes isso não vai envolver dinheiro, às vezes vai envolver tempo, às vezes vai envolver talentos, às vezes vai envolver capacidades, às vezes vai envolver um ombro amigo, às vezes um conselho, às vezes vai envolver o nosso caráter, e através do nosso testemunho pessoas serão abençoadas e ajudadas. Então, vá além do dinheiro. Vá além. Às vezes, né, dizem, né, que tempo é dinheiro. Então, às vezes, use o seu tempo também para abençoar vidas. E último, confie na provisão de Deus. Confie na provisão de Deus. Ao contribuir, confie que Deus atenderá e suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Ele suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então, examine o seu coração e contribua. Vá além do dinheiro e faça algo para ajudar as pessoas. E confie na provisão de Deus. Ele é fiel, Ele é o dono da prata e do ouro. É Ele que abençoa, é Ele que abre as janelas do céu, é Ele que promete derramar sobre nós bênçãos sem medida, é Ele que promete nos ajudar em todo o tempo, nos bons e nos maus. É Ele que suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. Amém? Gente,
Para finalizar, nós temos que entender que contribuir é um privilégio e é uma oportunidade de nós experimentarmos a liberdade financeira que existe no Senhor, a verdadeira liberdade financeira que existe no Senhor. Quando o dinheiro não me controla, eu sou livre. Eu sou livre. Paulo fala, eu já passei por tudo, já tive riqueza, já tive pobreza, já tive na abundância, já tive na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, contribuir é um privilégio e é uma oportunidade de viver livre. Então, a gente precisa liberar esse poder, né, que a generosidade bíblica produz nas nossas vidas e ver como Deus usa isso para nos abençoar e para transformar outros e para levar o reino dele adiante. Amém? Que Deus nos abençoe. Fechamos essa série. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós pregamos a palavra? Por que nós adoramos coletivamente? Por que nós servimos a Deus e as pessoas? E por que nós contribuímos? Amém? Vou recapitular por que nós contribuímos. Nós contribuímos porque nós honramos a Deus e somos gratos a Deus. Nós contribuímos porque nós entendemos que é um ato de amor ao próximo. Nós contribuímos porque é um ato de fé. Nós contribuímos porque nós estamos investindo na eternidade. E nós contribuímos porque nós somos obedientes. Amém? Que Deus possa nos abençoar e fazer de nós pessoas generosas. Ninguém ganha de Deus no quesito generosidade. E se eu e você queremos ser discípulos dele, nós precisamos ser pessoas generosas. Amém? Nós não queremos o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas ele nos dá a oportunidade de sermos participantes do reino dele, abençoando pessoas e tendo condições de ter a igreja funcionando, de ter as contas pagas, de ter as portas abertas, de levar o evangelho a mais pessoas. Ele nos dá esse privilégio de nós sermos participantes da obra dele aqui na terra. E ele, inteligente e sábio do jeito que é, ele nos ensina sobre dinheiro, sobre contribuição e sobre generosidade, porque ele sabe que se nós não tivermos o nosso coração nele, nós estaremos servindo ao dinheiro e estaremos muito longe do seu propósito. Amém? Interessante que esse texto de 2 Coríntios 8, em que Paulo fala dos irmãos pobres da Macedônia, que insistiram para ajudar os pobres lá da Judeia, ele diz que aos coríntios ele diz, olha, eu vou pegar nessa oferta que vocês estão levantando para levar para os irmãos, mas vocês podem escolher pessoas aí que sejam honestas para me acompanhar nessa viagem. Paulo está ensinando o quê? O princípio da prestação de contas. Nessa igreja aqui, nós também temos o princípio da prestação de contas, porque a desculpa número 1 que as pessoas usam para não vir à igreja é: eu não vou lá porque tem que dar os 10% e tem que dar o dinheiro para o pastor. Paulo já está dizendo aqui, vocês escolhem pessoas honestas para botar o olho nessa contribuição, porque nós queremos ter a certeza que o dinheiro vai chegar lá e vai cumprir o propósito para o qual ele está sendo enviado. Vocês sabem que nós temos aqui a nossa prestação de conta. Uma vez por ano temos a nossa Assembleia Geral, onde as contas da igreja são apresentadas. Temos uma comissão fiscal local que analisa essas contas. Temos tesoureiras que fazem o trabalho. Um trabalho difícil e árduo, que precisa de competência. Nós temos também a nossa Assembleia Geral lá em Almada, que eu mencionei que nós estaremos indo no próximo final de semana. Sábado estaremos lá, o dia todo, prestando conta, lendo os relatórios financeiros, fazendo, entre outras coisas isso, lendo os relatórios financeiros, lendo o relatório da comissão fiscal local, passando pelo escrutínio da Assembleia Geral lá, da comissão local, ou melhor, nacional lá, para ter a certeza de que tudo está correto, tudo está sendo feito honestamente, de forma íntegra, de forma bíblica, de forma fiel. Ou seja, você pode ficar descansado e você pode cumprir princípios. E acabou a sua desculpa. Acabou a sua desculpa. Vamos amar a Deus, fazendo aquilo que Ele espera de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Paizinho, nós te louvamos por finalizarmos essa série e também por
temos esse último culto do primeiro mês do ano. Nós louvamos ao Senhor por juntos termos percorrido esse caminho e estado nessa jornada, que a gente possa ter nesse mês aqui de janeiro entendido melhor o porquê fazemos algumas coisas que fazemos e entender também aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado pelo privilégio de sermos participantes da Tua obra, o privilégio de sermos participantes da Tua obra também de forma financeira. Obrigado por nos dar o privilégio de abençoarmos vidas, de ajudarmos pessoas a viver com mais dignidade, de sermos também participantes da obra que o Senhor faz nesse lugar e levarmos o Evangelho a outras pessoas. Que o Senhor abençoe todos aqui que têm sido fiéis, todos aqui, Deus, que têm colocado as suas finanças a serviço do Senhor e do Teu reino. Abençoa todos aqui que têm contribuído para matar a fome de pessoas, para levar dignidade a pessoas. Todos aqueles que têm contribuído, Pai, de alguma forma, para ver problemas e dificuldades sanadas. Que o Senhor prospere cada vez mais. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida na vida deles. Que o Senhor coloque mais semente na mão deles para que eles continuem plantando essa semente. O Senhor que dá o pão, o Senhor é que dá a semente, para que a nossa sementeira possa transbordar. Faz isso, Senhor. E aqueles que nunca dizimaram, aqueles que nunca contribuíram, que possam ter o seu coração hoje amolecido e possam começar a cumprir esses princípios, Senhor. Entendendo, Deus, que a oferta que o Senhor espera de nós é a nossa vida em integralidade, também as nossas finanças. E que a oferta que o Senhor espera de nós é uma oferta que é dada com alegria, não por tristeza, nem por necessidade. Que o Senhor também possa nos ajudar a entender o princípio do dízimo, que os 10% é somente uma baliza que nos ajuda a entender que o Senhor espera fidelidade de cada um de nós. Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser fiel, porque eu entendo que o Senhor é fiel, e eu sei que o Senhor vai retribuir, e o Senhor vai me ajudar e me abençoar ainda mais. Pai, que não fique no nosso coração nenhuma dúvida e nenhum pensamento do tipo de que nós estamos fazendo por obrigação, ou que o Senhor está de alguma forma se aproveitando de nós. Mas que o pensamento que fique é que o Senhor está nos dando oportunidades de sermos mais parecidos contigo e de sermos verdadeiramente livres e abençoados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor prospere a vida de cada um de nós, prospere a vida dessa igreja.